Olá, seja muito bem-vindo a essa aula. Se você está aqui, provavelmente há uma grande preocupação sua em relação ao seu negócio, à sua empresa, a condução dos processos dentro da empresa, como fazer o controle financeiro e até mesmo como e por que ter um planejamento estratégico. E talvez você vai me dizer assim, ai, Cíntia, mas aqui a minha empresa é pequena, não preciso desse negócio de planejamento estratégico. E eu quero trazer aqui hoje para você uma definição do que é o planejamento estratégico, de quais são as etapas do planejamento estratégico, do quanto ela é importante para a sua equipe na condução do negócio. Talvez você vai dizer assim para mim, ai, mas eu não tenho equipe, eu trabalho sozinha. E até ontem eu estava fazendo uma aula com um colega que me convidou, e eu disse para ele o seguinte, toda empresa que hoje é grande, um dia foi pequena. Se você continuar com essa mentalidade, é que eu sou pequenininha, eu não preciso disso, você nunca vai ter um pensamento de empresa grande. E como é que o seu negócio vai crescer? Então, pensa nisso. Mesmo que o seu negócio seja pequeno, você tem que ter uma mentalidade de uma pessoa que tem um negócio maior. Porque para você crescer, você precisa mudar esse pensamento. Então, né? Por que eu preciso? O quanto esse planejamento estratégico vai ser importante na condução com a minha equipe, com as pessoas que trabalham comigo? Mas é eu e a minha mulher, eu e meu marido que trabalhamos aqui, não tem problema, para vocês, então. E depois eu vou finalizar com uma pergunta importante, essa aula aqui que vai ser muito breve, mas que vai trazer muitas informações ricas para o seu negócio. Então vamos lá, eu quero trazer aqui para você o seguinte, o que é planejamento estratégico? Talvez você vai me dizer assim, Cíntia, mas é algo complexo. Não, gente, é um plano. É um plano que você segue para chegar no objetivo que você determinou. Assim, é a estrada que você vai percorrer para chegar no destino final. Então, vamos pensar assim. Eu, por exemplo, moro em Porto Alegre, eu quero chegar em São Paulo. Porto Alegre é a origem, São Paulo é o destino. Tá? Então, é onde a minha empresa está e onde a minha empresa quer chegar. Essa estrada que eu vou percorrer, eu vou pegar a BR-101, vou sair de Porto Alegre, esse é o caminho. O que é esse caminho? É o plano. É o planejamento estratégico. Outra definição que a gente pode dar é assim, o direcionamento para ações práticas, ligar para um cliente, fazer relatório X, contatar tantas pessoas por dia, enfim. É o direcionamento para ações práticas do dia a dia que vão levar a sua empresa a atingir o objetivo que você traçou para ela, tá? Então, essa aqui é a definição. Isso é um planejamento estratégico. E a pergunta que fica é a seguinte, você precisa de um dele? Pensa aí e me fala se você acha que a sua empresa precisa de um planejamento desses. E aqui, eu faço uma pergunta, que caminho você escolhe? Eu não sei para onde eu quero ir, chegou ali, para que lado eu vou? Essa é a pergunta, é para isso que serve o plano. Esse plano vai dizer, eu quero ir para cá, eu quero ir para o outro lado. É através do planejamento estratégico que você vai definir o caminho a ser percorrido. Pensa nisso. Isso é fundamental, é importante para o seu negócio. E agora, eu quero entrar numa questão assim. Então beleza, eu decidi, enfim, eu cheguei à conclusão que sim, a minha empresa precisa de um planejamento. Legal? Ok, e como é que eu faço? Como é que eu crio um planejamento? Que etapas eu preciso para implantar um planejamento dentro do meu negócio? Então, as etapas são as seguintes. A primeira, definição dos norteadores estratégicos. E aí você vai me dizer o seguinte, mas o que é norteador estratégico? Pelo amor de Deus, sou maluca. Norteador é o seguinte, é o que vai me dar o norte, o que vai me dar a direção, é uma bússola, né? Toda bússola aponta para o norte. Qual é a visão do meu negócio? Onde é que eu quero estar daqui a um tempo? Qual é a missão? Para que a minha empresa existe? Quais são os valores e princípios da minha empresa? O que se acontecer alguma coisa, eu sempre vou voltar para aquilo ali que eu acredito e dali eu não vou nem para um lado, eu vou para o outro. São os meus princípios como empresário que eu trago para o meu negócio. Então, isso
é a definição dos norteadores. E talvez você me diga assim, eu já fui em empresas que tinha uma placa bonita, assim, na recepção, um negócio que dizia visão, missão, valores. Então, você precisa ter o seu também. E nós temos essa mania de achar que, porque eu sou pequena, eu não preciso ter. Precisa ter sim. Porque aquilo ali que direciona você, é o que dá o norte para você. São os norteadores estratégicos. Pensem nisso. E assim, eu já participei de planejamento estratégico, né? Porque eu fui diretora de uma empresa. Aí chegava um consultor lá, define aí, tem que fazer uma frase assim. E daí eu ficava assim, cara, como assim tem que fazer uma frase? Não tô entendendo. E agora, a metodologia que eu uso para ensinar, para orientar os meus clientes é assim, é um questionário mesmo, gente. A pessoa precisa responder N perguntas e ao final dessas perguntas, a frase que às vezes a pessoa diz, faz uma frase para definir a tua missão, a tua visão. Ao final daquelas respostas, a pessoa já vai ter a frase mais clara para si. Então, é isso. Pensem que sim, que a sua empresa precisa ter isso muito definido. Depois, análise SWOT. O que é uma análise SWOT? O que dentro da minha empresa tá legal, que são as minhas forças. O que eu posso melhorar? Os processos não tão legais, às vezes o cliente entra que se perde um pouquinho, a gente demora para atender, ou enfim, eu não sei. Cada um sabe do seu negócio. Então, o S e o W são as forças e as fraquezas, aquilo que eu preciso melhorar. É o que eu vou olhar para dentro da empresa. E aqui, quando eu digo olhar para dentro da empresa, gente, é olhar de colocar o dedo na ferida mesmo, e dizer, realmente, eu preciso melhorar isso aqui, tá? Depois, numa segunda etapa, você vai olhar para fora da empresa. Pois é, eu tinha uma empresa que era minha concorrente que fechou. Sei lá, o sócio resolveu se aposentar, os filhos não estão na área, não são do ramo, a empresa fechou. Então, será que existe uma oportunidade aí de você herdar, ficar com os clientes que eram atendidos por essa empresa? Isso aqui eu estou dando um exemplo, né, gente? Quais são as ameaças? Nossa, tem uma empresa na internet que vende mais barato que eu, ok? E o que você pode fazer para não diminuir as vendas dele, mas aumentar as suas, né? O que você pode fazer para que o cliente, ao invés de comprar na internet, venha comprar de você? Então, quando a gente faz a análise das oportunidades e das ameaças, é isso, é olhar para o mercado, é olhar para a concorrência, é olhar mesmo e dizer, cara, eles estão fazendo um preço desleal. Esse aqui conseguiu negociar melhor que o fornecedor. Eu preciso fazer a mesma coisa. A análise SWOT serve para isso. Na sequência, você precisa definir as metas da sua empresa, os objetivos do seu negócio. E eu gosto, assim, tem às vezes, tem alguns autores, enfim, que dizem, meta é uma coisa, objetivo é outro, objetivo é mais amplo, a meta é mais específica. Gente, para efeito didático, para mim é a mesma coisa, tá? Mas a meta realmente, assim, é ter tantos novos clientes por dia, né? O objetivo maior seria, faturar X reais no ano. Mas, ao fim e ao cabo, é tudo a mesma coisa. Um dia que a sua empresa quer chegar, é aquele alvo que está aí na foto, né? Aquele alvo ali é a meta. Aquele alvo ali é o objetivo do ano, por exemplo. Então, a pergunta é, você sabe calcular? Você já parou para calcular a sua meta, para dizer, olha, esse ano eu quero faturar isso, porque ano passado eu faturei. Esse ano eu quero faturar Y, porque ano passado eu faturei Y menos 10%, no anterior isso, no outro aquilo. Você tem os dados históricos da sua empresa? Então, isso é importante para o seu negócio. Senão você chega para trabalhar, não sei, o que eu vou fazer hoje? Aí fica um grilinho, aquele cria, a pessoa não sabe o que ela vai fazer. Por quê? Porque ela não tem um objetivo definido. Isso, gente, imagina o seguinte, você tem uma equipe, né? Você tem pessoas que trabalham com você. E você nunca diz para elas quanto ela precisa vender, quantos clientes tem que atender, não diz nada. A pessoa chega ali, e aí o telefone não toca, não chega mensagem no WhatsApp, não tem e-mail para responder. Ela vai fazer o quê? Ela vai ficar sentada, esperando que algum cliente venha do além para que ela atenda. Agora, se você tem uma meta definida, que diz o seguinte, olha, X tempo do teu dia precisa fazer e ir atrás, né? Precisa prospectar novos clientes e o resto do tempo pode fazer tal coisa. Então,
Isso aqui dá direcionamento para a sua equipe. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também. E aqui a gente tem o seguinte. Então, fiz a definição dos norteadores estratégicos, a visão, missão, os valores da minha empresa. Eu olhei para dentro da empresa, o que eu faço legal, olhei para fora da empresa, para o mercado, e entendi, olha, dá para melhorar aqui, dá para melhorar ali. Ótimo. Defini as metas, defini os objetivos de onde a minha empresa quer chegar. Legal? Agora eu vou criar um plano para que eu atinja os objetivos, respeitando os meus valores, fazendo com que eu chegue na minha visão e que eu atenda a minha missão, que é a razão de ser da empresa. E isso vai fazer o quê? Esse plano vai me ajudar a debelar, né, aqueles pontos fracos lá que a gente identificou, vai usar aquilo que eu já faço muito bem, vai entender o mercado e vai dizer, legal, então tá, o que na prática eu preciso fazer agora? Então, você vai ter um plano. Eu preciso ligar para 2 novos clientes por dia. Gente, é uma frase simples aqui, mas é uma ação. Eu preciso fazer contato com 5 clientes que já compraram da minha empresa no último ano, que compraram um ano atrás e depois não compraram mais. Então, eu tenho que ligar para 5 dessas pessoas por dia. Isso é um plano simples, objetivo. Não adianta a gente criar assim, aquelas planilhas que só faltam falar sozinha se eu não faço nada. Então, a gente precisa ser objetivo, prático e criar ações que realmente a gente consiga executar. Então, perfeito, elaborou o plano de ação? Ótimo. Na sequência, eu vou acompanhar. Pois é, esse mês eu vendi tanto. No mês anterior, eu preciso acompanhar. Quantos novos clientes entraram que eu não tinha? Pessoas que eu nunca tinha atendido. Ou quantos clientes antigos eu consegui resgatar desses contatos que eu fiz? Então, será que fazer contato com os clientes antigos está me dando mais retorno do que buscar novos? Normalmente sim, né? Essa é a estatística. Eu fechar com um cliente novo me custa financeiramente muito mais do que eu resgatar um contato com um cliente antigo. Então, nós precisamos acompanhar os resultados. Isso é obrigatório dentro de um negócio. Ok, acompanhou os resultados e entendeu tudo sobre o seu negócio. E talvez você me pergunte assim, tá, pois é, mas eu vou fazer tudo isso. E como é que eu conto para as pessoas que trabalham comigo que é assim que a coisa vai funcionar, que é assim que a gente vai trabalhar a partir de agora? E é isso essa informação que eu quero trazer aqui para você. O que você deve fazer com a sua equipe? Ter uma comunicação clara. Pessoal, olha só, eu construí um planejamento estratégico do meu negócio e aqui você pode chamar as pessoas que têm mais experiência, que estão com você há mais tempo, para ajudar na construção disso, né? E chegar para essas pessoas e dizer, olha, a partir da construção desse planejamento, as coisas vão funcionar aqui. Nós vamos medir diariamente isso, aquilo outro, todo mês a gente vai fazer uma reunião, vai analisar o que foi legal, o que dá para melhorar, enfim. É preciso dividir as metas da empresa com o time. As pessoas precisam saber da meta. E também, uma coisa que eu acho super legal, até eu tenho um cliente que faz muito isso, ele estabelece metas de custos para que a equipe contribua com a redução das despesas. O que é? Cintia, a redução da meta de custos. Vou dar um exemplo aqui. A partir do momento que as pessoas começam a trabalhar com mais eficiência, elas fazem menos hora extra. E se elas fazem menos hora extra, elas geram um custo menor para a empresa, porque não precisa pagar aquilo ali. Então, sei lá, já vi casos de empresas assim, que as pessoas imprimiam folhas e folhas e folhas. Aí, nossa, tinha que pagar as cópias excedentes, tinha que pagar folha, sem contar que é natureza, né? Folha é árvore que se derruba. E aí eles fizeram um orçamento, quanto custa eu comprar um monitor novo para as pessoas? Tinha lá uma promoção, sei lá, custava R$400 um monitor pequenininho assim, mas que já ajudaria, as pessoas não precisavam ficar imprimindo tanta coisa. O que a empresa fez? A empresa comprou os monitores novos. Em 3, 4 meses, aquele monte de coisa que eles gastavam, né, o investimento foi pago. Então, assim,
às vezes não. Normalmente, quando você divide com a sua equipe um problema, às vezes a equipe mesmo já traz a solução. E outra questão que eu acho super legal é você estudar a possibilidade de uma premiação para a equipe. Olha, no final do ano, se nós tivermos X faturamento com tanto de custo, a gente vai distribuir um prêmio de tantos reais. E aí talvez você diga, mas essas pessoas já recebem salário, elas já têm comissão. Ok, mas você provavelmente não teria o faturamento que está tendo se a sua equipe não fosse engajada. Se a equipe não se envolvesse nesse processo, não trabalhasse em prol do objetivo da empresa. Então, pensa nisso, estuda financeiramente a possibilidade de uma premiação, né? E eu trouxe aqui o que você não deve fazer, que é ficar com a informação. Não, porque a minha meta é tanto, a minha empresa é isso, papapá. E você fica com a informação, como diz o ditado, senta em cima da informação e lá fica. E depois ninguém sabe, né? Então, assim, as pessoas precisam saber o que elas têm que executar dentro do seu negócio, né? E outra coisa, não dá para chegar para a empresa, vocês têm que fazer tanto esse mês. A pessoa fica olhando e diz assim, hã? Ontem até um cliente disse para mim, nossa, a minha equipe acha que tá difícil chegar na meta. Tá, mas quanto é a meta? É 1 milhão. Eu disse, tá, mas como é que tu dividiu a meta? Eu cheguei para eles e falei que eles têm que vender 1 milhão. Eu disse, como assim, criatura? Eu disse, já parou para talvez dividir essa meta em dias? Olha, vocês precisam vender, vamos colocar aí, se eles trabalhassem 20 dias úteis no mês, 50 mil por dia. É muito mais palatável para a equipe 50 mil por dia do que 1 milhão. Então, às vezes a gente fica com a informação só para si, a gente não divide e eles não vão se engajar no processo. Outra coisa, não dividir com a equipe também essa... Galera, olha só, vamos economizar aqui, vamos reduzir custo ali, vamos negociar melhor com o fornecedor. Quem é que conhece bem um fornecedor da empresa que poderia conversar para, de repente, melhorar a nossa negociação lá? Aí, de repente, alguém vai dizer assim, mas o fulano de tal empresa é meu amigo. Tá, e por que a gente nunca falou com ele? Por que nós, aqui no nosso negócio, nunca chamamos esse fornecedor para conversar? Porque daí, se eu consigo negociar melhor com o fornecedor, eu vou aumentar minha margem. Se eu aumento minha margem, eu tenho mais possibilidade de manobrar com o dinheiro ali dentro da empresa. Pode, sei lá, dar um aumento para uma pessoa, pode criar uma premiação com mais tranquilidade. Isso tudo são coisas que interferem no resultado do seu negócio. Então, pensem nisso, tá? O que fazer e o que não fazer em relação à sua equipe. E agora? Talvez você olhe para mim e diga, entendi, assisti aí 15 minutos dessa mulher que tá falando um monte de coisa que faz sentido para mim, mas o que eu faço? E daí? Né? Essa é a pergunta que não quero calar. E eu sempre gosto de dizer o seguinte, tudo começa com uma decisão. O que você decide para o seu negócio a partir de agora? Né? Quem é que é a pessoa que vai andar de mãos dadas comigo, que vai dizer assim, tá, vem que eu vou contigo, eu vou te ajudar, a gente vai construir isso junto. Né? O que eu posso mudar na minha empresa? Legal, eu decidi que sim, que eu quero montar um planejamento estratégico do meu negócio. Legal, quem é que vai me auxiliar nisso? E quando é que eu começo? Porque as coisas precisam ter início, meio e fim. E quando a gente decide, a gente precisa olhar e dizer assim, tá, a partir de agora eu vou fazer isso aqui. E eu quero trazer agora aqui uma oportunidade para você que assistiu essa aula até o fim, que é o seguinte, eu posso ser essa pessoa que vai dar mão para você, porque eu criei um método chamado método PEF, que é Planejamento Estratégico e Finanças. Por quê? Qual foi o meu objetivo quando eu criei esse método? Foi justamente contribuir com as pessoas, porque essas informações todas que eu trouxe para você, elas estão espalhadas pelo mundo. E o que eu fiz? Eu juntei todas elas com uma ordem lógica para que você monte o planejamento estratégico do seu negócio. E também entenda sobre as finanças, porque não adianta, eu tenho um plano lindo, tá? E tá dando lucro ou prejuízo no teu negócio? Não sei, eu não sei calcular. Ou eu tenho dúvidas, até ontem eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, perguntando assim, você sabe calcular
O ponto de equilíbrio, o que é o ponto de equilíbrio de um negócio? É assim, olha, daqui para cima eu tenho lucro, daqui para baixo eu tenho prejuízo. Esse é o valor que eu preciso faturar para empatar. Porque eu tenho salários para pagar, eu tenho o aluguel, a internet, a luz, todas as despesas na empresa para custear. Então, se eu vender isso aqui, eu consigo pagar tudo isso, pago os fornecedores, mas não sobra R$1. Agora, se eu vender daqui para lá, eu tenho lucro, daqui para cá eu tenho prejuízo. Ok. E você sabe calcular isso? Então, o método PEF, ele vem para auxiliar você nesse processo. E o que eu fiz nele? Eu criei um módulo específico para o empresário, para trabalhar o autoconhecimento, que eu entendo assim, você tem um negócio, você está à frente desse negócio. Aí eu vou falar de tudo menos de você. Não, eu preciso olhar para você como uma pessoa ali que está tocando isso e que precisa de uma atenção especial. Então, nós começamos trabalhando o autoconhecimento. Na sequência, a definição das metas da empresa. E aí é interessante, porque lá eu deixo um tema de casa, construa a meta do seu negócio. Depois eu venho para o módulo 3, que são os processos e controles financeiros da empresa. Daí eu trago muitas definições, muitos conceitos, e ensino você a fazer alguns cálculos. E aí eu deixo outro tema de casa, que é assim, agora revisa aquela meta que você fez lá no método 2, no módulo 2, a partir das informações que você aprendeu aqui, dos cálculos que você aprendeu a fazer. Na sequência, nós construímos todos os norteadores da sua empresa. Você vai deixar ali, tipo assim, ai, que lindo, o vizinho ali, a empresa vizinha, eu chego lá, tem uma parede bonita com a visão, missão, valores da empresa. Deixa disso, você vai ter a sua também. Ponto. Depois você vê aí como é que você vai fazer, né? Vai colocar na parede, enfim, no site? Ok, mas vai ter a sua. Na sequência, o que nós vamos fazer? Um módulo só sobre produtividade. Porque não adianta você saber tudo isso e ficar meio, ai, não sei por onde é que eu começo, o que eu faço primeiro, blá, blá, blá. Vamos ter um módulo inteiro sobre produtividade para você organizar a sua rotina. E na sequência, o que eu fiz? Muitos módulos bônus, muitas aulas com profissionais experts nas suas áreas, né? Para quê? Para trazer informações para você. Tem um advogado que vai falar sobre direito empresarial. Que tipos de contrato eu tenho que ter na minha empresa? Quais são os desafios legais? O que eu tenho que tomar cuidado? Quando é que eu preciso contratar um advogado? Para fazer o quê? De que forma que ele pode contribuir comigo? Tem um módulo sobre marca. E aqui eu achei muito legal, porque foi uma grande amiga minha que fez um módulo comigo. Ela disse assim, você sabia que marca não é só um logo? Eu disse, hã? Porque as pessoas já querem mudar minha marca, daí elas acham que é ir lá mudar o logo. E é muito maior que isso. Então tem, sei lá, 1 hora e pouco de aula só para falando sobre marca, né? 1 hora e pouco de aula falando sobre direito empresarial. Tem aula lá sobre por que é importante você cuidar da sua saúde. É importante sim. E eu agora estou passando por um desafio de saúde e agora, mais do que nunca, eu entendo isso. Não adianta eu saber muito, eu entender tudo sobre as empresas e eu não me cuidar. Porque 1 hora a conta chega. Tem players que falam, 1 hora a conta fecha. Em termos de saúde, assim, 1 hora a conta chega, né? Então, a gente precisa, assim, se cuidar. Tem uma aula lá sobre o módulo da saúde do empresário. Tem um módulo sobre a sua autoimagem. Por que eu vim aqui gravar essa aula para vocês vestida assim, com esse lenço, com blazer, com maquiagem? Por que eu não vim vestido com roupa de academia, com vestido de festa? Porque talvez, ou possivelmente, você não iria nem ouvir o que eu estava falando. O que essa mulher está com roupa de academia falando sobre finanças do meu negócio? Como assim? Então, sim, a autoimagem é importante para o seu negócio, não só a sua, mas da equipe que trabalha com você. Temos uma aula sobre leis sistêmicas. Isso aqui, essa aula é super importante, especialmente para as empresas familiares que falam das questões ali ligadas à família, do quanto a gente leva essa carga emocional que nós temos para dentro do negócio, quanto isso interfere. Também um módulo de 1 hora e pouco de aula, 2 horas. E temos, para finalizar, assim, dos bônus que estão lá gravados, uma aula sobre os bloqueios. Eu sei tudo que eu preciso fazer, mas eu não faço. Então, eu tenho um bloqueio que me impede de chegar onde eu desejo. 12 vezes de 49,70 ou 497 à vista. E isso aqui
esse preço eu vou deixar por muito pouco tempo, tá? É muito pouco tempo mesmo. Eu não vou manter esse preço porque é muito conteúdo, é muita transformação que vai gerar para o seu negócio por esse valor aqui. Então, sim, esse valor vai mudar. Isso aqui não é papo de vendedor. Então, se eu fosse você, eu entraria lá, faria a inscrição agora já. Clica aqui, métodopef.com.br, faça a inscrição, que eu espero você aqui como meu aluno e a gente se vê em breve para esclarecer suas dúvidas sobre o método PEF. Eu espero que essa aula aqui tenha contribuído com você e que você comece a pensar logo no planejamento estratégico do seu negócio. Tá bom? Um beijo, foi um prazer ter estado aqui com você e eu espero você como meu aluno. Até mais!